Olha, minha rapaziada, é meio no improviso, é meio numa tentativa só de fazer a brincadeira que vocês tanto gostam em relação ao famoso mano a mano, um contra um, sei lá como vocês querem falar. Mas basicamente comparar os dois times, eu tive que fazer uma adaptação tática na equipe do Atlético para ter algo mais fiel em relação ao que deve entrar em campo e até para comparar com o time do Coritiba também eu precisei mudar um pouquinho nossa formação de três zagueiros, mas eu acho que no final das contas, até pela característica dos jogadores, dá para entender muito bem o caminho que eu fui. Eu vou tentar ser, sei lá, entre o clubista e o sensato. Vai ter um pouquinho de clubismo sim, mas eu já adianto, para mim, um dos manos a manos assim mais equilibrados que eu já fiz entre Atlético e Curitiba, óbvio, porque pô, se o Portija, se Viveiros, se Teran tivessem aí, eu acho que seria uma boa vantagem pro Furacão, mas os desfalques eles pesam a favor do rival nessa comparação que vai ser feita, beleza? Então, basicamente, comparar jogadores da mesma posição, começa no gol Mikael e Morisco, dois goleiros de muito potencial, mas tudo que o Morisco construiu agora, o Mikael ainda não conseguiu construir. Muito pelo contrário, o Mikael teve um momento de instabilidade na temporada passada, enquanto ouso dizer que o Morisco foi o melhor jogador do time dos caras numa Série B de uma defesa que conseguiu números impressionantes. Então, o Mikael sai. Deixou. A ideia é apagar, tá? Em quem for sendo eliminado. Morisco no gol. Vamos pra lateral direita, que eu acho que tem laterais até com um perfil mais parecido, assim, Benavides e o Tinga, laterais mais seguros, de mais sustentação defensiva, que podem fazer um papel de terceiro zagueiro, mas eu vejo o Benavides muito bem adaptado no Atlético, num momento muito positivo, transitando muito bem entre fase ofensiva e fase defensiva, e o Tinga é um pouquinho diferente, né? O Tinga é um jogador que vem de um momento de queda técnica ao ponto de deixar um clube onde ele é ídolo, que é o Fortaleza. Então, na comparação dos dois, eu ficaria com o Bianavides. E já indo para a lateral esquerda, acho o Léo Derek superior ao João Almeida. É, de forma tranquila, assim. Acho que o Léo Derek, inclusive, é um jogador que a gente ainda vai falar bastante essa temporada, porque estamos falando de um nome que vem crescendo muito, vem evoluindo muito, vem sendo uma peça muito presente no time titular do Atlético nesse processo ofensivo que o time vem conseguindo ter. Então, assim, para mim o Léo Derek é coisa fina mesmo, assim. Lateral que. Esse lateral de ultrapassagem, menos um lateral construtor, mas as ultrapassagens do Léo Derek vêm se tornando um ponto forte desse processo ofensivo do Atlético, sempre um jogador muito criativo na chegada no último terço. Defesa já foram o goleiro e o lateral, agora vamos para a zaga, né? A zaga para mim não tem muito mistério não. O Maicon ganha do Aguirre e o Arthur Dias naturalmente ganha do Bruno Melo. Se fosse o Teran, seria a zaga do Atlético. Eu vejo muita gente com dúvida ainda em relação ao Arthur Dias. Eu projeto uma grande temporada pro Arthur. Eu projeto uma temporada que vai ser mais um piado caju, assim como o Léo Derek, a fazer completa diferença ao nosso favor. Ótima saída de bola, ótimo jogo aéreo, boa leitura, mais inteligente, sabe se posicionar muito bem. Então acho que no final das contas o Arthur é um amadurecimento de um jogador que pode alcançar um nível absurdo, assim. Não lembro de outro zagueiro dentro do futebol paranaense que pô, foi revelado com um potencial tão grande como o Arthur tem nesse primeiro momento de carreira. Óbvio que você tem o Léo Pereira como expoente e outros nomes, mas eu vejo o Arthur com muito, muito, muito potencial, assim como o próprio Teran falou, de ser um jogador de seleção brasileira. Então, na defesa, 3-2 para o Atlético. O Atlético ganha Léo Derek, Arthur Dias e Benavides, perde em Morisco e Maicon, beleza? Volância. Difícil, tá? Volância é difícil. Porque eu acho que é uma competição em nível baixo. Eu acho que o Seba Gomes assim, apesar de o histórico de fazer gols no Atlético, é um jogador meio super valorizadão. E o William Oliveira, ele tem qualidade ali, é um jogador muito físico, então, assim, enquanto o Filipinho é um cara muito mais de desarme, tem uma proporção de desarme muito bom, e o Jadson, jogador mais equilibrado ali. Putz, cara, sendo bem sincero com vocês, eu
ficaria com o Filipinho, acho mais jogador que o William Oliveira numa bandeira que é muito importante, o volante entregar, que é essa questão do desarme em relação ao William Oliveira. O William Oliveira tem mais chegada à frente, tem mais jogo aéreo, mas acho que o Filipinho no desarme desequilibra em relação ao William Oliveira. Eu vou botar pela chegada à frente o Seba Gomes, mas pelo baixo nível do que qualquer coisa. Na minha concepção, por exemplo, o Portilla, que é um jogador de seleção colombiana que o Seba não consegue ser, estaria na frente do Seba. Então seria, assim como a zaga teria Arthur Iterano, essa volância teria Filipinho e Portilla, mostrando como os desfalques contam muito a favor do Curitiba e contra o Atlético. O Atlético teria individualmente um time muito melhor nesse sentido. Zapelli e Josué é difícil, tá? Porque o torcedor do Curitiba vai ter a imagem de um jogador que apareceu mais no último terço na temporada passada, para muitos o craque da Série B, mas eu acho o Zapelli assim incomparável em relação ao Josué em todos os sentidos. Tecnicamente, projeção, capacidade de dar ritmo ao jogo, capacidade de influenciar momentos diferentes da partida, desde a saída de bola até a chegada mais à frente, uma referência onde pô, a bola passa por ele o tempo inteiro, pelo Josué também, mas eu acho que o Zapelli em questão de organização de time, assim, para mim é uma comparação que não existe, sabe? Não existe, então, um bom Josué deixa o nosso time aqui. Nas pontas, difícil também, porque Lavega em relação ao Julimar não tem o que falar, tá? O Julimar ganha com alguma sobra se eu não me engano, o Joaquim Lavega, né? Algo nesse sentido, jogador que veio do Fluminense emprestado. Eu também acho que não tem muita comparação Mendonça e Ronier. Apesar de achar que o Rony é um jogador que se fala muito mais da projeção que ele pode vir a ter do que do impacto técnico, mas é um jogador que eu acho interessante, bem refinado com a bola, sempre buscando centro para ter zonas de diálogo ali com o Josué, que talvez seja o momento que o Curitiba consiga ser o time mais criativo possível. E da comparação Pedro Rocha e Peixotaço, aí vai acabar ganhando atacante do Curitiba, porque o Viveiros não tá nessa disputa. Se fosse o Viveiros, eu acho que não teria também muita discussão. Seria o Viveiros em relação ao Pedro Rocha. Vamos montar a equipe aqui com o Morisco no gol. Benavides, Arthur Dias, Léo Derek e o Maicon completando aqui. Aí você tem o Zapelli de camisa 10, Filipinho e o Seba Gomes fazendo essa dupla. O Pedro Rocha jogando mais à frente. Ronier pela direita, Julimar pelo lado esquerdo. E ficou 6 jogadores do Atlético. Isso contra 5 jogadores do Curitiba, mas é importante fazer esse OBS. Vou mudar aqui a cor. Vou botar um azul neutrão aqui. Seria o Teran. Seria o Portilla. Deixa eu botar esse azulzão aqui. E seria o Viveiros. Lembrando que Portilla ainda pode estar na relação, tá? E aí a gente teria basicamente o Ronier e o Morisco. Eu não me incomodaria absolutamente nada se Morisco e o Ronier pulassem o muro. Inclusive o convite está feito. Mas dentro de uma média ali, acho que o mata-mata fica com essa pequena vantagem do Atlético que poderia ser muito maior. Mas é basicamente isso. Se concordaram, deixa o like. Tenho certeza que vão aparecer uns rivais por aqui para me xingar. Mas enfim, tudo certo. Forte abraço e a nós.